Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 34.100 dólares. Bitcoin tem recuperação impressionante nas últimas 24 horas. E hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização rápida do preço e da minha estratégia no momento. Investidores, eu vou começar aqui no 4 horas, passando para vocês a situação atual da tendência, tá? E o que seria bom para o preço, para a gente reverter essa nossa tendência de baixa que a gente se instaurou nos últimos dias. Depois, vou falar dessa nossa recuperação e já numa tendência de alta aqui em tempos gráficos menores. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa demonstração de força e pontos de suporte e resistência importantes. Além disso, no vídeo de hoje, quero mostrar para vocês como a análise de sentimento está se atualizando, já que ela vai ser bem importante para as nossas tomadas de decisões. E falando um pouco no curto prazo, quando a gente tem um rompimento confirmado ou quando a gente não tem, analisando o gráfico de 1 minuto. Tá bom? Além disso, quero discutir onde as instituições estão colocando as ordens e por que essas instituições elas podem sim ditar os movimentos do preço, mesmo quando as ordens delas são compradas ou vendidas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, investidores, não esquece de deixar o like aí e se inscrever caso não seja inscrito. Vamos começar aqui no 4 horas, mostrando para vocês qual que é a situação do Bitcoin, né? E o Bitcoin, ele continua em tendência de baixa no 4 horas. Para a gente sair dessa tendência de baixa, na minha opinião, a gente teria que romper de volta regiões de resistência significativas aqui, tá? Primeiramente, a gente traçaria a nossa média aqui no 72, no 4 horas, que está na região dos 35.600, quase 36, em confluência com o nosso ponto de controle aqui do VPVR, ou seja, os 36 mil dólares, 36.500, 0,618 é uma zona de extrema importância para o preço. Se a gente conseguir romper para cima aqui, a gente pode sim ter uma confluência para retomar a alta. E a partir daqui a gente está meio que provando, né, uma acumulação de Wyckoff, e muita gente falando sobre isso. Mas vocês precisam entender que uma acumulação de Wyckoff só tem realmente as probabilidades a seu favor se A, você estiver operando análise de sentimento aqui embaixo, ou B, você conseguir enxergar uma demonstração de força no preço. Você não pode comprar por causa de uma acumulação de Wyckoff abaixo de tanta resistência assim. Você precisa que essas resistências sejam rompidas. Ou então, como eu disse, você operar o curto prazo aqui, entender essa acumulação que aconteceu. Bom, claro que aqui é muito mais difícil. Então, nesse momento, o que a gente está de olho? Para essa demonstração de força acima dessas regiões aí de 36, quem sabe até os 37, né? Seria um pouco mais conservador. A gente vai atualizando tanto a análise técnica quanto a análise de sentimentos nos próximos dias para entender se esses rompimentos, esse possível rompimento, vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Mas para mim, no momento, o que está acontecendo é algo completamente natural. Afinal, a gente teve o maior volume da história do Bitcoin na Binance Futures nesse fundo, e é natural que a partir daí a gente tenha uma correção para buscar 0,382, 0,5, até mesmo 0,618, tá bom? A gente já testou nesse momento 0,5. Eu continuo acreditando que a gente está numa zona de distribuição. Eu gosto de pensar assim, por quê? Porque dessa maneira a gente consegue colocar o dinheiro no bolso nessa zona de indefinição do mercado, que realmente ninguém sabe se a gente vai ter força para romper, e aí ficar de olho para um possível rompimento para cima, se a gente vai querer operá-lo ou não, tá? Então eu prefiro sair nessa zona e colocar o dinheiro no bolso aqui e esperar, porque se a gente rompe lá os 38 e volta para testar essa zona, eu vou ter muito mais suporte, muito mais das probabilidades a meu favor para fazer uma compra aqui. E se essa resistência se transforma num suporte depois, eu gosto de entrar de novo, tá bom? Eu gosto de sair da incerteza quando o mercado está assim. Então, minha estratégia continua sendo distribuir aqui o Bitcoin e, em especial, começar a abrir shorts nas altcoins também, tá bom? Hoje, sem dúvidas, vai ser um dia de shorts nas altcoins, já que elas recuperaram bastante e estão em pontos importantíssimos de resistência. Tranquilo? Continuando aqui, indo mais para o curto prazo, no 15 minutos, a gente pode ver basicamente que tivemos, né, um padrão em V aqui muito forte, com muito volume, que a gente conversou. Tivemos um padrão de continuação, rompemos o padrão para cima com muita força, né, e não conseguimos voltar aqui para retestar. E faz parte, né, investidores? Muitas vezes o preço do Bitcoin ele não volta para retestar. Você precisa entender que você não tem que perseguir o preço, cara. Você tem que ter uma estratégia ou para acumular quando ele está caindo ou para entrar nas retrações. Se você comprar à medida que o preço vai rompendo para cima, tentando adivinhar que, não, vai continuar assim, não vai continuar. A grande probabilidade é que você acabe comprando no pior local possível, né? E a gente vai entender isso melhor na análise de sentimento. Então, nesse momento aqui, depois de uma armadilhazinha aparentemente sendo formada,
eu fico mais de olho para uma entrada mais próxima dos 33 mil dólares, entendendo também que é uma entrada arriscada, tá bom? É muito melhor você pensar em entradas em regiões de Fibonacci mais significativas do que, basicamente, você talvez entrar num ponto onde a gente não tem tanto suporte, assim, onde a gente não tem tanta relação risco-retorno para entrar. Então eu continuo olhando talvez para uma acumulação mais abaixo do Bitcoin. Olharia aqui abaixo dos 33 mil dólares como uma primeira zona importante, tem até um alerta aqui nessa região dos 32.800. E quem sabe, até nesses fundos aqui, onde muitas pessoas vão colocar o stop, pode ser zona de acumulação para a gente pegar uma onda 3 aqui, desta possível onda 1 aqui, que aparentemente pode levar o preço para testar as resistências tão significativas. Bom, então nesse momento a minha estratégia é distribuir aqui e tentar acumular aqui. É claro que tudo vai depender da nossa análise de sentimento, né? Afinal, a gente está vendo com essa subida do preço liquidações, né? E são os pontos de liquidações os pontos onde a gente tem que distribuir. Então, quando liquida muito aqui, o que você faz? Você compra? Não, você vende, você distribui, você sai do risco, tá bom? Em especial por causa de uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui agora no Long Short Ratio, tá? Repare que interessante. O Long Short Ratio é um indicador que atualiza de 5 em 5 minutos, tá bom? Então eu quero te mostrar o que acontece quando a gente tem um rompimento confirmado no nosso Long Short Ratio e quando a gente tem um rompimento falso, tá bom? Repara que interessante aqui. A gente está na região aqui brigando nos 34 mil dólares, né? Tinha um topinho ali que a gente deixou na madrugada e, rompemos para cima os 34 mil dólares. Repara o que acontece com os players do mercado quando a gente rompe para cima. Você consegue enxergar que o preço está subindo e o nosso long short ratio está caindo? Ele vai de 1.6 para 1.45. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a maioria dos players não acreditou que esse rompimento para cima ia acontecer. Na verdade, a maioria dos players acreditou que ia cair. Eles shortaram. Se eles shortaram, o que as instituições fazem? Mandam o mercado para cima, mesmo que seja por 1 minuto. Para quê? Para estopar e liquidar essa galera. Porque muita gente aqui está alavancada 100, 125 vezes, né? E acaba sendo liquidada muito rápido. E não entende por quê. Por que você foi liquidado? Porque você fez o que a maioria do mercado estava fazendo. E aí, né, muitas vezes essa pessoa que, putz, perdi minha operação aqui, agora eu vou entrar em long. Agora eu vou porque agora o mercado vai. O que acontece? Basicamente, o nosso long short ratio sobe de novo para cima dos 1.6 e a partir daí a gente tá com o topo formado. Por quê? Porque tá todo mundo acreditando que vai subir e vai para outro lado para quê? Para liquidar e estopar de novo. Você está entendendo que você não deve fazer o que todo mundo está falando para você fazer? Por que a análise técnica muitas vezes está dando errado nas análises? Porque a análise técnica, ela tá muito óbvia para interpretar um mercado que não é óbvio, é um mercado manipulado. Então você precisa da análise técnica, sim, para você entender as oportunidades, mas sem uma confirmação da análise de sentimento, você vai acabar perdendo, porque esses indicadores, eles dão certo em todos os tempos gráficos, tá bom? E é claro que, como todos os outros indicadores, eles são regidos por probabilidades. Então a gente tem mais de quase 300 operações operando rompimentos com o long short ratio e uma taxa de acerto próxima a 2/3 dessas operações. Então não acho que porque isso aconteceu é 100%. Não, na verdade é 2/3 com a amostragem de 300 operações que a gente tem. Nunca se esqueçam que tudo que a gente fala aqui é probabilidade. Tranquilo? Continuando aqui agora então, e olhando o nosso long short ratio, ele está em 1.63, tá? Isso não é muito bom, tá? Isso dita para mim um pouco de risco, mas também não é nada demais, né? Se ele chegar mais próximo a 2, aí para mim vai ser bem bearish. E se ele chegar próximo a 1 é bullish. Ele aqui em 1.6, ele não dita muita coisa pra gente. Somente dita um pouco de risco. Por quê? Porque nessa última quedinha que ele teve aqui, ó, ele acabou subindo, né? Então, lá antes do topo, né, quando a gente estava em 1.4 e depois do topo, quando a gente foi para 1.6, o long short ratio meio que continuou subindo, né? Então, olha só, então ele está continuando subindo. E se ele continuar subindo com o preço caindo, é um mau sinal. É um sinal que a gente pode romper esse suportezinho aqui de curto prazo, que a gente está tentando romper agora, né? Tem um suporte aqui em 33.600. Se rompê-lo, provavelmente a gente vê o preço abaixo dos 33 e começa a ter boas oportunidades de acumulação. Tá? É porque tem isso também, né, investidores? Você não precisa necessariamente acertar o topo e o fundo e vender tudo no topo ou vender
tudo no fundo. Você pode ir vendendo aos poucos, né? Como eu disse para vocês, eu vendi um pouco aqui nos 32, 33, depois eu vendi um pouco aqui nesse teste dos 34, depois eu vendi mais aqui quando a gente foi quase em 35. Então você pode ir distribuindo para você fazer um preço médio bom de venda e depois fazer um preço médio bom de compra e ir ganhando no longo prazo, tá bom? Olhando aqui um pouquinho das instituições, né? Falando primeiramente onde elas estão posicionadas. Elas estão tentando não deixar a gente romper esse suporte aí próximo nos 33.600, né? Repara que tem 87 milhões de dólares no 1% e só 74 de compra. No 2,5, 194 contra 146. Ou seja, estão tentando segurar o mercado nessa região, né? Então, lembrem-se, a gente nunca quer apostar contra esses caras aqui, mas a gente sempre quer também uma confluência não só do book, mas dos nossos indicadores de sentimento. Então, aqui no momento, eu ficaria quietinho, tá? Não vou pensar em acumular até a gente ir abaixo dos 33. Não vou pensar em vender também até a gente ir para novos patamares. Quem sabe acima dos 35 mil dólares, tá bom? Então, tenha range para você distribuir e range para você acumular. Tranquilo? Continuando aqui falando em algo mais teórico dessas instituições, muita gente não entende porque, mesmo a gente rompendo ordens importantes de instituições, o preço vai para o outro lado, né? E vocês precisam entender que essas ordens aqui, elas não necessariamente estão aqui para não fazer o preço cair, elas não estão aqui simplesmente para manipular. Elas podem estar aqui para distribuir ou para acumular. Então pensa comigo, se você é uma instituição e consegue vender tudo aqui, as sardinhas vão lá e compram todas as suas ordens aqui, você tem uma ótima relação em seu retorno a partir daqui para mandar o mercado para baixo depois de você ter distribuído, tá? Então, além de uma dificuldade para passar essas ordens, quando elas são executadas, a gente tem que muitas instituições podem ver isso e falar, opa, agora eu vou mandar o mercado para o outro lado, porque eu já enchi o meu carrinho aqui de venda ou de compra, tá? Então, de qualquer perspectiva possível, quando tem muita ordem no book, seja elas executadas ou não, isso não é bom, tá? Isso é um sinal de risco e é um sinal que o preço pode ir para o outro lado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar trabalhando, você tem que estar vendendo junto com esses caras aqui que estão vendendo. Você tem que estar comprando junto com esses caras aqui, ó, que estão comprando, tá bom? E é isso que você tem que ficar de olho. No momento, apesar da gente ter muita ordem lá no agregado, né, na Binance Future a gente não vê tanto assim, tá? Então vamos ficar de olho aqui, né? A gente começa a ter mais ordem somente lá nos 33.300, olha só. Então não tem tanta ordem assim neste momento. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais rápido de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Comenta aí, você acha que o Bitcoin vai conseguir romper para cima essas resistências e nós vamos retomar a tendência de alta? Ou você acha que isso é só um respiro para testar 0,5, 0,68 e vem mais queda aí, vamos perder os 30 e ir mais para baixo? Comenta aí, né? Hoje foi um vídeo mais de price action de curto prazo, de noite a gente faz um vídeo mais completo, beleza? Então é isso. Forte abraço e até mais à noite.